Vamos falar com o Senhor, vamos colocar a mão no coração, vamos falar com Ele. Graças a Deus. Senhor amado, estamos aqui na Sua presença, Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, Senhor, nós temos essa oportunidade. Mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de crescer, de avançarmos, de termos a graça para este dia, Senhor. A graça para vencer os nossos desafios internos, externos, para renunciar, meu Pai, ao que é preciso, para romper, meu Pai, onde é necessário. Que o Senhor derrame sobre nós, meu Pai, esse favor, essa graça, meu Pai, que nos ajuda a avançar um pouco mais todos os dias em direção a essa vida plena e abundante que o Senhor nos prometeu, Senhor. E muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado forças, o Senhor tem nos dado sonhos, meu Pai. O Senhor tem nos dado alvos para perseguir. Um sentido na vida, Senhor. Porque nós vemos nos dias de hoje pessoas tão vazias, tão sem sonhos, tão sem perspectivas nenhuma. Tão doentes, meu Pai. Tão doentes da alma, doentes emocionalmente, se sentindo frágeis, pequenas, inúteis, meu Pai. Mas o Senhor nos ensina a olhar com os olhos certos, meu Pai, que aquilo que nós não temos, o Senhor nos capacita, aquilo que ainda há uma deficiência em nós, o Senhor nos supre, porque tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. O mundo se engana, dizendo que há muitas verdades, meu Pai. Como é possível ter várias verdades? O mundo diz que a sua palavra não é a verdade absoluta, mas não existem 2 verdades, 3, 4, 10 verdades. É engano, Senhor. E muitos têm acreditado nessas mentiras. Porque ou é uma verdade ou é uma mentira, do contrário são distorções. Não tem como nós contarmos 2 histórias, Senhor, e ambas serem verdadeiras. Totalmente diferentes, porém verdadeiras. Não, Senhor. O Senhor nos ajude a não sermos cegos, a não termos opiniões, meu Pai, da nossa cabeça, que nós sabemos que no final das contas, nós não temos nada de nós mesmos. Se nós falamos algo que nós achamos que é da nossa cabeça, na verdade são influências que nós recebemos. Isso não é a influência do Senhor, é a influência do diabo. Porque no mundo espiritual não há vácuo. Não tem um meio termo, ou é quente ou é frio. Não tem morno, Senhor. Então eu te peço, nos dá a visão certa. Nos dá a visão certa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a ver, nos ajuda a entender, nos ajude a conhecer a nós mesmos, conhecendo o Senhor. Nos ajuda, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui comigo, que fez seu sacrifício de estar aqui nesse horário, que saiu do seu lar, que acordou bem mais cedo, meu Pai, para estar aqui, que o Senhor possa honrar e abençoar cada um deles em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um que estiver nas igrejas, cada um que está pela transmissão, que o Senhor possa nos favorecer neste dia, abençoando cada pessoa que passar pela igreja, meu Pai, pela casa firme, pelos altares, em oração, em intercessão pelas pessoas, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas vidas em nome de Jesus, que onde a sua palavra chegar, meu Pai, que ali haja bênção, vida, transformação, porque onde o Senhor chega, nada fica da mesma forma. Tudo começa a mudar, porque a sua presença é algo extraordinário, meu Pai. O Senhor não consegue passar despercebido. E que ninguém, meu Pai, ninguém aqui que carrega o seu nome, consiga passar despercebido na sua casa, no seu trabalho, na sociedade. Que cada um de nós, meu Pai, possa marcar essa geração de uma forma extraordinária, com unção, com sabedoria, com bons exemplos, com um impacto na sociedade, um impacto nas nossas crianças, meu Pai, um impacto nos nossos familiares, em todos os lugares. Que o seu povo seja literalmente, meu Pai, os pequenos cristos, que por onde passa, deixa a marca do Senhor. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos e te agradecemos. Conduza-nos neste trabalho, abençoa o nosso dia, abençoa as nossas
palavras, pensamentos, as nossas obras, nos ajude em tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, amém, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, pessoal, bom dia. Pessoal, hoje eu quero ler para vocês a passagem de 2 Samuel 13, que mostra o perigo, né? O perigo de decisões na carne. O perigo de decisões feitas na impulsividade. Olha só, 2 Samuel 13. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, filho de Davi. Amnon, fala comigo, Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã. Olha só a situação do rapaz. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo, um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Puxa, olha só uma semelhança com a serpente do jardim do Éden. O que é mesmo que está falando? O que está acontecendo? Quer me contar o que se passa? Chega igual a serpente. Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmão de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos, aqui mesmo, e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa do seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordens para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado no quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não faça essa violência. Fala comigo, não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você se você cair em desgraça em Israel? Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvir-lhe, sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois, fala comigo, logo depois, Amnon sentiu forte aversão por ela. Fala comigo, mais forte que a paixão que sentira. E ele lhe disse, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que já me fez. Ele, porém, não quis ouvir-lhe, chamando o seu servo, disse-lhe, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando, e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. Essa história é muito complicada, né? Muito triste,
né? E eu quero que você traga para a sua vida, né? A situação de Amnon é uma situação que muitas pessoas vivem todos os dias. A bispa fala uma frase muito interessante, né? O que é que você dorme e acorda pensando? Isso vai determinar as suas atitudes, isso vai determinar os seus sentimentos, isso vai determinar o rumo da sua vida, aquilo que você dorme e acorda pensando. Se são coisas relevantes, se são coisas abençoadas, coisas grandes, se você dorme e acorda, como Davi em vários momentos nós vemos, ele dormia e acordava pensando no Senhor, acordava na madrugada e pensava no Senhor, né? O estilo de vida, de você ser um homem segundo a palavra, de você se posicionar como autoridade, de você se conduzir da forma certa. Não, eu vou trabalhar, vou ser o meu melhor, vou dar o meu melhor. Então você acorda com foco, você dorme com foco e acorda com foco. Mas aqui nós vemos um rapaz que ele dormia e acordava pensando na Tamar. Não, a Tamar é tudo que eu preciso na minha vida, eu não tenho mais nada o que fazer, eu não tenho um propósito na vida. Então a primeira coisa que uma pessoa precisa ter na vida, fala comigo, é um propósito. Eu preciso de um propósito. Isso mesmo, eu preciso de um propósito. Uma pessoa que não tem propósito, ela dorme e acorda pensando na ofensa, ela dorme e acorda pensando na dívida, ela dorme e acorda pensando no problema do casamento dela, ela dorme e acorda pensando naquele relacionamento que ela ainda não tem, ela dorme e acorda pensando naquilo que não edifica. Não vai edificar a vida dela. E aqui esse rapaz, ele começou a ficar doente. Porque um espírito abatido, uma mente que foca em coisas ruins, ela afeta o corpo. Você já não ouviu, talvez, essa pesquisa, essa constatação, que as pessoas que guardam muita mágoa, muito rancor, têm raiva, amargura, elas desenvolvem Alzheimer mais rápido. Pessoas que carregam muitos sentimentos, elas tendem a desenvolver um câncer mais rápido. Então talvez você já tenha ouvido sobre isso. Às vezes a pessoa não tem nada no corpo dela, mas por conta de uma mentalidade que a leva a produzir sentimentos, que aí produzem hormônios, né, coisas negativas, que isso estoura. Você já não viu aquela pessoa que às vezes está num momento de muito estresse, né? Às vezes está com um problema grave aí para resolver, uma situação tensa no trabalho, começa a estourar a ferida na pele dela, na boca, nas costas, emocional, situações emocionais, de uma pessoa que tem uma mente desgovernada. Então a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida, para a gente ir longe, é ter um propósito na nossa vida. Esse rapaz aqui ele não tinha. E o segundo ponto, né, que homem afia homem, as amizades, as influências, aquilo que nós nos alimentamos, de conversas, daquilo que nós assistimos. Então, uma mente desocupada, ela vai se envolver com coisas erradas, amizades, relacionamentos. Então, se nós não temos uma mente ocupada pelas coisas certas, como nós já sabemos que não tem vácuo, nós vamos ocupá-las com coisas erradas. Tem gente que não consegue se organizar, acordar mais cedo, fazer uma atividade física, não consegue ter tempo para a família, não consegue ter tempo para Deus, mas ela tem tempo para estar em dia com as séries dela, ela tem tempo para assistir todos os jogos de futebol, os jornais, ficar perdendo tempo com conversas, tem tempo para o futebol lá com os amigos. Dá para fazer tudo isso, mas não dá para fazer tudo. Dá para fazer algumas coisas com tempo, com organização, mas não dá para ter tudo. Às vezes, eu lembro quando eu perdia tempo com isso, eu assistia 3 jornais. Olha o tempo que eu perdia na minha vida.
As pessoas às vezes falavam isso, eu não prestava atenção. Se você analisar, é uma repetição. Cada jornal repete a notícia do outro. É tudo uma manipulação. Tudo que eles querem que reforce, aquilo você vai ouvindo várias vezes no dia. Não te acrescenta em nada, você não sai melhor, não sai mais inteligente, não sai mais edificado, porque só conta más notícias, só tem notícia ruim. Então você se enche de bobagens, de coisas, e as pessoas, a gente viu aí nesses últimos anos, as pessoas se enchendo de lixo, ficando doentes, não saindo de casa, com medo de tudo, né? Pessoas realmente ficaram muito abaladas, muito prejudicadas. Mas também do que passava o dia inteiro se enchendo? De morte, de medo, de tudo que é ruim. E é o parente, é o fulano, e é briga para entrar no ônibus, é briga para entrar no metrô, é briga para você entrar num lugar, porque é todas as questões. E a pessoa vai ficando louca. Teve gente que o cabelo ficou parecendo um doido, porque o cabelo crescendo, barba crescendo, porque não saía para cortar cabelo. Loucura total. As pessoas pararam a vida. Por quê? Era daquilo que ela se enchia, ela dormia e acordava. É morte, é contagem de mortes. E as pessoas ficavam o dia inteiro na contagem de mortes. Olha que coisa macabra, pessoal. Para que isso? Para que uma pessoa faz isso? Falta de mente, falta de propósito. Está só sendo um agente passivo. Tudo que vem eu estou pegando, tudo que vem eu estou absorvendo. Não, nós precisamos ter uma mente de Cristo. Cristo, onde Ele estava, Ele não pegava a cultura, Ele mudava a cultura. Ele não pegava a influência das pessoas, Ele mudava a cabeça delas, a mentalidade delas. O outro podia não pegar, mas Ele não pegava de ninguém. Ele passava, Ele era um rio que jorrava. O tempo todo estava lançando e ajudando e levantando pessoas. Ele não era uma lagoa que só recebia, não. Ele espalhava, ele ajudava, ele levava a mudança. E nós precisamos nos tornar pessoas admiráveis. Senão nós vamos atrair, pode perceber, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem um propósito, ela só atrai outras pessoas assim, amarguradas e sem propósito. Olha quem que ele atraía. O Jonadab. Olha o amigão dele. Esse rapaz aqui, foi o diabo na vida dele. Foi a serpente na vida dele. Ele falava assim, fala para mim, o que está acontecendo? Quer me contar o que se passa? Você está tão triste, você está meio abatido, fala para mim o que está acontecendo. Com certeza, depois que tudo isso daqui aconteceu, o sujeitinho sumiu. Porque nessas horas ninguém quer responsabilidade. Porque ele estava lá instigando. Então, homem afia homem. Então, se eu tenho uma mente sem propósito, uma vida sem propósito, eu vou atrair pessoas fofoqueiras, eu vou atrair pessoas negativas, pessoas pesadas, pessoas invejosas, porque é o meu espírito. Eu não estou com propósito de vida, de crescer, de me tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, veja que atitudes na carne, fazer na carne, atitudes na carne, leva a esse tipo de resultado. Veja que ele estava a ponto de morrer na cabeça dele, se ele não tivesse a Tamar. No 15, logo depois que o homem não a violentou, sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira, e disse, vá. Se isso fosse amor, ele ia querer ficar com ela, igual quando o rapaz lá que violentou a filha do Jacó. Ele violentou a filha, mas ele foi lá, não, eu quero casar com ela, eu quero ficar com ela. Ele não. Então veja, aqui o caráter, as influências, tudo errado aqui.
O cara não tinha cabeça, influência errada, amizades erradas, fazendo coisas na carne. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela quer se casar, ela não sabe, né, tem dúvidas ainda das coisas, primeiro, você vai fazer uma sociedade com alguém, começar um relacionamento com alguém, a primeira coisa é se nós temos propósitos parecidos. Você tem que buscar pessoas que estão alinhadas a um propósito. Você pode não concordar com tudo, que isso é impossível também de acontecer, mas nós estamos alinhados. Nós temos esses princípios, os princípios numa sociedade. Você tem que estar os dois alinhados, não vamos fazer negócios assim. Vamos fazer negócios nessa linha, nesse sentido, nessa direção. Valores, princípios, tem que estar alinhado, até como diz, né? O crime é organizado porque eles têm valores e princípios unidos. Unidos para prejudicar as pessoas, unidos para fazer o mal. Então, assim, está todo mundo unido. Então, o crime organizado, ele é forte porque ele é unido. Mas o propósito é errado. Pois é, para você ver como que a união, como está na palavra, um reino dividido não subsiste, não permanece. Então, uma organização unida no mesmo propósito, ela é forte. Não é verdade? Não é forte? Pois é. A gente vê direto aí. Tá essas notícias aí lá do Rio, acho que do Rio Grande do Norte, esses ataques e tal. Os policiais não têm dinheiro para arrumar a viatura. E o crime está tranquilo, está com arma está com arma de exército. Mas a viatura não tem. A polícia não tem, está com viatura quebrada. Então, são prioridades. Desunido, governo, desgoverno, uma série de coisas. Então, quando não tem união, não tem força. Você vai nos lugares, às vezes você olha, esses dias eu estava falando com a minha mais velha, né? Ela falou assim, filha, por que pai, por que o céu é azul assim e a noite não é assim? Por conta da luz, filha. Como assim? Porque sem a luz do sol, tudo seria preto. Né? O que dá esse tom de azul é quando os raios entram na atmosfera o que reflete dá esse tom. E conversando lá sobre isso com ela, como que tudo que Deus faz é perfeito. Você vê quando você olha para o céu, o tom do céu é um tom de paz, um tom, aquele azulzinho claro, aquele azul bebê, né? Aquele azul que te transmite uma tranquilidade. Aí você imagina, não, se o céu fosse todo vermelho, né? Daria um ar estranho. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Você vê a natureza, aquelas paisagens, é tudo maravilhoso. E quando a gente vê algumas coisas, igual quando você vê serviços públicos, por exemplo, um postinho de saúde, sabe, não é feito para ser bonito, é feito para ser de qualquer jeito. A gente vê assim, às vezes, uma cidade como São Paulo, por exemplo, não tem calçada direito. Então a gente vê que, se não tem um propósito alinhado para a coisa certa, você vê que tudo vai degradando. Você vê que uma calçada não consegue fazer uma calçada que presta. Vai fazer uma ciclofaixa, os caras fazem recapia a gente viu agora aqui na frente da igreja, lá atrás, na verdade, né, aquela rua horrível, cheia de remendo, aí eles pintam tudo, tira a tartaruga, bota a tartaruga, pinta de novo, aí depois vem uma empresa para fazer o recapeamento da rua, ou seja, perde tudo. É totalmente sem sentido, sem organização, bagunçado. Por quê? Porque propósitos. O propósito não é ajudar as pessoas, o propósito não é embelezar a cidade, o propósito não é fazer o que é certo, o propósito não é usar bem o dinheiro, bem os recursos, o propósito é fazer o que é do interesse da pessoa. Vamos recapear?
porque a gente contrata empresa, e a gente gasta, a gente mostra antes da eleição, que olha como a gente está trabalhando, mas é tudo desorganizado. Você vai num metrô, aquela coisa escura, fechada, feia. Você vai num serviço público, aquela coisa, aquela má vontade, muitas vezes, de alguns funcionários. Outros não. Outros dão o melhor naquilo que eles podem, nos recursos que eles podem, né? E você vê que não é feito para ficar um negócio agradável, para atender bem as pessoas. É de qualquer jeito. Então, em nada na vida a gente pode entrar com uma cabeça perdida. Se a gente vai fazer uma união, seja num casamento, seja numa sociedade, no trabalho, a gente precisa estar alinhado. Qual que é o sentido disso? Até para o crime o negócio funciona. Para a coisa certa não vai funcionar? Para a gente ter um casamento abençoado, alinhado, não vai funcionar? Para a gente ter uma empresa aqui com valores, com princípios, com funcionários alinhados na mesma mentalidade, não dá. O crime consegue. O diabo com aqueles que ele usa, consegue estar alinhado para o mal. Mas para a coisa certa, não. Esse cara aqui, se aliou a um sujeito manipulador, que foi o diabo na vida dele falando. E às vezes a gente vê as famílias, os irmãos na igreja, em desunião. Então nós precisamos ter uma atenção muito grande. Do contrário, a gente vai ter atitudes na carne, que vai nos levar a esse tipo de resultado. O cara estava, não, porque ele precisava da Tamar, porque ele dormia e acordava pensando na Tamar. Quando ele teve a Tamar, ele desprezou a Tamar. Ele não queria mais, ele viu que aquilo não era o que ele queria. E é assim que muitos vivem. Ele só pensa no que ele não precisa. Ele pensa no que não edifica, ele se enche de coisas, e depois que alguma coisa acontece, ele parte para outro vício, outra situação, outro sentimento. Nunca tem uma linha correta. Nunca está alinhado ao propósito de Deus de forma correta. Por quê? Porque não está vivendo no Espírito. Ele está vivendo na carne. Então nós precisamos compartilhar dos mesmos princípios e valores do Senhor. Do contrário, nós estamos alinhados aos valores e princípios do diabo. Não, mas espera aí, isso daí está muito radical. Não é. Só há dois caminhos, céu e inferno. Eu só posso ser quente ou frio. Então, se eu não estou alinhado aos valores e princípios de Deus, eu estou alinhado ao valor e princípio de quem, pessoal? De quem? Não tem outra direção. Se tiver, você me fala. Mas não tem. É o que eu estava falando na oração. Às vezes a gente ouve algumas pessoas, e às vezes eu fico pensando, né? Não, porque eu discordo desse negócio aí de que a Bíblia é a verdade absoluta. Tá bom. Quando você tem um fato, não é opinião, não é ponto de vista. Porque às vezes você está lá numa situação com o marido, com a mulher, o ponto de vista do marido é um, o ponto de vista da mulher é outro. Não é verdade, pessoal? Aí vem o casal para trazer para uma pessoa que está de fora. É igual quando você está jogando xadrez ou dama, né? Às vezes você está tentando achar uma jogada lá e quem está de fora está vendo, né? Então, quem está de fora tem uma visão mais aberta. E muitas vezes a gente vê a pessoa fala, mas esse negócio de verdade, eu não acredito. Então, mas quantas verdades existem, então? Se você tem um negócio, igual uma multa, você falou lá, não, você parou na vaga errada, você passou no sinal vermelho. Não passei. Não, passou ou não passou? Passou. Não, está lá a foto. Não, então esse é um fato. Então traz para a Bíblia. Se na nossa vida, muitas coisas, tem um fato, tem uma verdade, aconteceu, não aconteceu. Por que quando é para a gente mudar o nosso caráter, para a gente parar de fazer o que a nossa carne pede, aí não tem tantas, aí tem muitas verdades. Aí eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, você tem a sua verdade, você tem a sua verdade.
Não existe. Não tem 2, 3, 5 verdades. Eu não consigo entender. Quando as pessoas falam isso, eu queria, sabe quando parece que a pessoa fala porque ela repetiu de alguém? Ela não sabe o que ela está falando? Porque eu, sinceramente, eu queria entender como é que você explica o que são 2, 3, 5 verdades. Eu não consigo, de verdade. Eu tenho até uma curiosidade para uma hora perguntar, então, se não há uma verdade, quais são as verdades então? Porque eu acho que as pessoas falam sem pensar. Não parece? Você vai contar uma história, você viu uma coisa, aconteceu aquele negócio. Aí vem o não aconteceu, foi assim. Tudo bem, pode ter diferenças, mas a gente chega num ponto. A gente pode olhar aqui para o caso do Aminon, ele falou assim, o fato qual foi? Ele foi lá e violentou a Tamar, porque ele estava cheio de sentimentos para aquilo. Um poderia falar, não, aquilo era amor, não, aquilo era obsessão, não, aquilo era, sei lá, mente desocupada. Ok, mas qual foi o fato que culminou aquilo lá? Um coração ocupado por coisas que levou ele a fazer essa tragédia. Então, assim, o fato não muda. O fato não muda o que aconteceu. Você pode explicar, não, porque ele é carente nisso, porque ele amava ela, e ele não pensa... Tudo bem, mas qual foi o fato final? Violentou a menina, pronto. Como é que você fala que isso não é verdade? Então, sinceramente, eu não entendo quando as pessoas falam que a palavra não é a verdade. O que é verdade? Então, como disse o próprio Pilatos para Jesus, o que é verdade? Porque fica assim, não, são pontos de vista, por isso que o mundo está essa bagunça. Estão todos aí preocupados em fazer aquilo, como diz a bispa, né? A criar um Deus parecido com ela mesma. Então, quando eu crio um Deus parecido comigo, esse Deus me entende, esse Deus vai concordar com o que eu falo, com o que eu faço, com o que eu penso, mas eu não estou aqui para que Deus concorde comigo, eu tenho que me alinhar ao propósito de Deus, não Deus alinhar ao meu. Então esse é o ponto, porque senão você cria o seu Deus seu Deus te permite tudo, seu Deus te entende em tudo, seu Deus não te exige mudança em nada, seu Deus concorda com tudo que você faz, seu Deus entende as suas fraquezas, Ele aceita as suas fraquezas, então Ele não te exige mudança, Ele não te confronta no sentido de que eu te entendo, mas a gente pode mudar isso. O que Jesus fazia? Ele tocava, Ele ajudava, Ele levantava as pessoas, Ele orientava as pessoas, mas vá e não peques mais. Tipo assim, você chegou, você errou, você veio até o Senhor, maravilha, esse é o caminho. Mas agora você sai diferente. Você venha como Zaqueu. Vai ficar na casa de um pecador. Ok. Jesus foi lá na casa do pecador, mas ele não saiu pecador. O rapaz saiu mudado. Jesus não saiu pecador, mas o rapaz saiu transformado. Hoje houve salvação nessa casa. Então Jesus chegava, o negócio andava diferente. Não, Zaqueu quer continuar na bagunça dele, desorganizado, desonesto, corrupto, prejudicando as pessoas. E Jesus vai estar lá conversando, compactuando com isso? Não, a gente não vê isso. A gente não vê. A gente vê ele com as pessoas dando oportunidade, falando e explicando, para pessoas que estavam abertas. Ele não tinha oportunidade de fazer isso com os religiosos, porque os religiosos já estavam prontos. Eles já não queriam saber de mais nada, estavam impermeáveis. Não, a gente já está perfeito. Esse sujeito aí não tem mais o que nos acrescentar. Ele é o filho de José, né? É o filho de José. Ele é lá de Nazaré. Daí não tem profeta, não sai nada disso. Não tem nada que saia de bom desses lugares, não. Não tem nada para me ajudar, nada para me acrescentar. Então, em tudo nós precisamos estar alinhados. E
Quando a gente vai fazer uma aliança com alguém ou começar um relacionamento, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que a pessoa falou assim: antes de pensar no que o outro tem para me oferecer, pense no que você tem a oferecer ao outro. Às vezes a pessoa está querendo, o que o outro tem a me oferecer em forma de carinho, de amor, ou de negócios, ou de... o que essa aliança vai ser boa? Antes de eu pensar, o que essa aliança vai ser boa para mim, eu tenho que ver o que a minha aliança com aquela pessoa vai ser boa para ela. Então, antes de eu analisar o que o outro tem a me oferecer, isso pode ser nos negócios, pode ser no relacionamento. Por que ninguém faz negócio comigo? Você tem algo relevante para oferecer? Eu não consigo me acertar na vida sentimental. Então, mas você está crescendo, está se mostrando uma pessoa que tem evoluído, tem tido maturidade, tem princípios, valores, tem um caráter, tem seriedade, tem algo que está acrescentando aquela pessoa, que vai acrescentar aquela outra pessoa. Então, antes de eu pensar do meu jeito egoísta, o que o outro tem para me oferecer? O que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Dedicação, renúncia, valores, princípios, amor. Nós precisamos analisar tudo isso, pessoal. Porque nós sabemos, já falamos várias vezes, amor, ele é sacrifício. Esse sujeito aqui, ele não tinha amor, ele tinha obsessão. Porque aqui nós vemos não tem sacrifício nenhum, só foi o egoísmo dele, o que ele estava sentindo. Então, em tudo na vida é assim. Já falei algumas vezes, né, hoje, por mais difícil que tenha sido, e ainda tem os ajustes que sempre haverão, né, eu vejo que a Mariana me ajudou a ser uma pessoa bem melhor. Eu acredito que eu tenha ajudado ela a ser também uma pessoa bem melhor. Porque uma pessoa que está enclausurada nas suas verdades, nas suas certezas, como os fariseus faziam, ela nunca muda. Porque ela já na cabeça dela não precisa mudar, só o outro precisa mudar. Então, quando você entra num relacionamento, num casamento, por exemplo, é o seu caráter que está sendo mudado. Tem até alguém que chama isso, né, não sei se foi o Martinho Lutero, quem que foi, que diz que o casamento é uma escola de caráter. Se você está num casamento, o seu caráter é trabalhado todos os dias. Senão não funciona. Senão não funciona. O caráter é trabalhado todos os dias no seu orgulho, no seu jeito, naquilo que você achava que era o certo, a gente começa a ver que não é tão assim, né? Então a gente começa a ser trabalhado. Quando a gente quer fazer, quem não quer se submeter, quem não quer ceder, quem não quer renunciar, quem não quer se sacrificar, esse não vai mudar mesmo. Consequentemente, também o resultado dele vai ser ruim, vai ser negativo, vai ser pífio, né? Vai ser insignificante. Então, essas mudanças que nós temos, elas vão refletir na vida dos nossos filhos, elas vão refletir nos nossos frutos, elas vão refletir em tudo. Então, quando eu decido, ao invés de ser uma pessoa que está aqui na carne, só pensando bobagens, sentimentos, eu começo a ser uma pessoa otimista. Eu começo a ser uma pessoa agradável. Eu começo a ser uma pessoa leal. Uma pessoa que busca pessoas melhores, mais espirituais, mais organizadas, mais disciplinadas, mais alegres do que eu. E não esse nível baixo de Jonadab. Fofoqueiro, invejoso, manipulador. Analisa como é que são as suas amizades. Você mexe com gente que está cheia de processo na justiça. Você mexe com gente que tem 2, 3, 4 relacionamentos, nunca para com ninguém. Você mexe com pessoas, você convive com pessoas que está sempre lá falando de coisas negativas, pesadas, falando do preço de tudo, da crise, de não sei o quê. Analisa. Quais são
quais são as suas influências. Você tem crescido ou puxado outros para crescer, ou você tem estagnado naquela média baixa, naquela média, desse tipo de gente, que não respeita a palavra, não respeita a família, não respeita os princípios, faz negócios pelo dinheiro, não quer saber das consequências, prejudica os outros se precisar. Nós precisamos analisar tudo isso, pessoal. Porque Jesus é um estilo de vida. A palavra nos ensina a ter um estilo de vida. O que essa menina falou? Meu irmão, não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. Todos sabem qual é o padrão de Deus. Você não sabe o que é o certo, o que é o errado? Sim ou não, pessoal? A gente sabe sim. A gente sabe. Por mais que a gente não saiba exatamente o porquê, tem algo dentro de nós que fala, isso daí não está legal, não está cheirando bem. Eu manipular para eu ficar sozinho com a Tamar, isso não vai dar certo. Eu mandar todo mundo sair, não vai dar certo. Eu chamar ela para o meu quarto, não vai dar certo. Então eu não sei o que é certo, o que é errado. Eu fingi, meu pai, eu queria tanto que a minha irmã viesse aqui, me dar um bolinho, fazer uma comida para mim. Olha o tempo que ele gastou manipulando, quantos dias, quantos meses talvez ele estava lá, remoendo aquela coisa, aquele sentimento, dormindo e acordando, pensando em Tamar, a minha vida é ela, e a gente viu que a vida dele não é ela, a vida dele era ele mesmo, só a vontade dele. Só a carne, só o egoísmo, só uma mente vazia. Então nós precisamos analisar tudo isso. Uma pessoa com propósito, uma pessoa que busca as direções do Senhor, uma pessoa que é grata, que é feliz em Deus. O homem não era um infeliz, era uma pessoa totalmente bagunçada. Ele não buscava Deus. Ele era uma pessoa egoísta, envolvida com muitas coisas erradas. Ele não era uma pessoa que tinha o Espírito certo. O Espírito certo é o Espírito Santo. E enquanto nós não entendermos isso, nós teremos atitudes na carne, nós viveremos pela carne, nós viveremos por sentimentos e emoções, nós viveremos por períodos. Daqui a pouco a gente acha outra coisa para pensar, daqui a pouco a gente acha outra coisa para remoer, e a gente vai vivendo essa vida. Olha o mundo como é que está, olha as famílias como é que estão, as pessoas tristes, as pessoas doentes emocionalmente, as pessoas medicadas como nunca antes, as pessoas em terapias e não saem do lugar, as pessoas consumindo como nunca, se endividando e não estão mais felizes. As pessoas indo para o fundo do poço, Sodoma e Gomorra, de tanta sujeira sexual, e só estão se afundando. Por quê? Porque essa mentalidade da carne, a carne insaciável, e quando você acha que saciou a carne, ela te devolve com essa frustração. Olha só, a carne dele está pedindo, Tamar. Teve a Tamar? Repulsa, sai daqui, vai embora daqui, bota essa mulher para fora daqui, não quero saber dela não. Então veja, pessoal, às vezes a pessoa vai lá e se entrega a uma coisa, se entrega a um sentimento, e ela só fica lá, com aquela amargura, com aquele vazio. Mas cadê as verdades do mundo? O mundo não devia estar melhor? Com tanta liberdade, que se acha liberdade. Liberdade é eu decidir fazer o que é certo. Escravidão é eu ser conduzido pelos sentimentos. Então, isso que o mundo chama de liberdade, na verdade é escravidão.
porque ela não consegue se saciar, ela não consegue se controlar, ela não consegue se comandar. Ela é comandada, o sentimento, a carne, a vontade, o impulso me conduz. Então, pessoal, nós precisamos ocupar a mente com coisas relevantes. Nós precisamos pedir direção a Deus para todas as coisas, senão nós vamos fracassar. Agir na carne sempre trará mais dor do que prazer. Agir na carne vai sempre trazer mais dor do que prazer. Uma pessoa que vai reclamar da vida, vai ficar infeliz, vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa amargurada. Por quê? Porque ela busca na carne. Então nós precisamos nos encher da coisa certa. Nós precisamos nos encher do Espírito certo. Nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. A palavra nos ensina o tempo todo. Pede. Se você tem falta de alguma coisa, peça. Tem falta de sabedoria? Peça para o Senhor. Tem falta de uma série de coisas? Vamos pedir ao Senhor. O que a gente não pode é simplesmente se acostumar. Se acostumar a não querer orar, se acostumar a ser guiado pela carne, se acostumar a não sentir a presença do Espírito Santo. Porque nós somos templo, nós somos casa do Espírito Santo. E se nós não estamos cheios dessa presença, nós estaremos cheios de alguma outra coisa. Então pode ser que ainda na sua vida você ainda anda dividido com algumas coisas. E todo momento é um momento de nós tomarmos novas decisões. E às vezes coisas que estão acontecendo, se repetindo já há algum tempo, você se convence que é o seu jeito, você se convence que é difícil demais, você se convence que você não consegue esquecer isso, você se convence de uma série de mentiras. Então vamos nos despertar para isso. Vamos assumir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, assumir um propósito, assumir os pensamentos do Senhor, aquilo que nós temos recebido na palavra. Um estilo de vida, um estilo de vida. Eu vou ter tempo para Deus, eu vou orar sem fazer uma reza no automático, eu vou pensar no que eu estou falando, eu vou falar com sinceridade, eu não vou ficar pedindo, não, eu vou agradecer mais. Eu vou pedir que o Senhor, eu vou fazer mais projetos espirituais, projetos ministeriais. Eu não vou ficar apenas pedindo dinheiro, carro, casa, posição no trabalho, o casamento. Não, eu vou pedir, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou buscar o Senhor primeiro, eu sei que o Senhor vai cuidar das demais. Sei que o Senhor vai cuidar da minha família, o Senhor vai cuidar dos meus negócios, o Senhor vai me abrir portas, o Senhor vai me conduzir da forma certa, o Senhor vai me dar mais sabedoria, inteligência, porque eu estou buscando no Senhor, porque o princípio da sabedoria, o começo, a base da sabedoria é o temor a Deus. Então eu vou buscar com a prioridade certa, eu vou priorizar o que deve ser prioridade. Vou priorizar o Senhor. Eu vou orar mais, eu não gosto de orar, eu não oro muito, eu vou começar a orar mais. Eu não gosto de leitura, então eu vou aprender a ler. Eu vou ter o hábito da leitura, começando com a palavra. As pessoas não leem, as pessoas não escrevem. Os mais jovens, especialmente, eles não sabem ler nem escrever, porque só manda áudio e só assiste vídeo. Pode ver. Eles não sabem escrever as palavras, sempre é muito fácil a gente ver erro de português, muito comum. E a pessoa foi lá, escreveu e fez aquele vídeo, botou uma legenda, vai estar errada. Por quê? Porque eles não leem, só assistem vídeo e só manda áudio. E quando manda texto, manda abreviado. Então como é que a gente vai aprender assim? Como é que a gente vai crescer fazendo tudo o que a carne pede? Como é que a gente vai crescer no trabalho com preguiça? Como é que a gente vai crescer em Deus sem orar, sem buscar? Porque as pessoas estão assim, ó, é Netflix, é TikTok, é tudo que pega a nossa atenção. Que você não fica mais inteligente, que você não fica mais sábio, que você não fica mais maduro, nada.
você fica mais vazio, mais preguiçoso, mais acomodado, tudo. Então nós precisamos abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos e nos preencher da coisa certa. Aminon achava que a felicidade dele estava na Tamar. E a gente viu a ruína dele. Então, às vezes a gente acha que para a gente ser feliz, para a gente ter um resultado, a gente precisa daquilo. Não, a gente precisa disso daqui. A gente precisa do nosso relacionamento com Deus realmente profundo. Realmente com bastante dedicação. Do contrário, não tem sentido. Do contrário, a gente sempre vai pular de uma coisa em coisa, em coisa, em coisa, e a gente não vai ter satisfação. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos por um momento. E eu peço que você reflita sobre o que nós falamos agora. E decida, tome decisões. Fazer na carne nos leva a isso. A resultados de vazio. Não se faz isso em Israel, meu irmão. Não faça essa loucura. Não faz isso. Esse não é o padrão certo, esse não é o padrão de Deus. Esse não é o caminho. O caminho é outro. O caminho é o Senhor. O que nós precisamos mudar na nossa vida? O que nós precisamos tirar da nossa vida? São amizades? São hábitos? São gatilhos? O que é que você dorme e acorda pensando? Você dorme e acorda pensando naquela mágoa, naquela ofensa, naquela traição, naquela ofensa que você recebeu? Ou você dorme e acorda pensando, se sentindo incapaz? Se perguntando, qual o meu propósito de vida? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Não está adiantando em nada, não está resolvendo nada. Eu nunca vou alcançar aqueles objetivos, é só para o outro, porque o outro teve isso, teve aquilo, estudou, tem dinheiro, teve oportunidade, e eu não tenho nada. Será que você dorme e acorda se sentindo inútil? A palavra não diz que você é um inútil. A palavra diz que você foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Ah, mas eu já conheço essa frase aí. Pois é. Mas não é uma frase de efeito, não. É a realidade. A gente não falou que o mundo está cheio de verdades? Mas a palavra me diz que só existe uma verdade. A verdade é Jesus. E se você se volta para Jesus de forma correta, essa verdade que para você às vezes parece tão distante, ela se torna verdade para você. E quando você acredita nisso, porque hoje a gente acredita em muitas coisas. Pode ser que hoje você acredite que é um inútil, que é um inválido, que é um peso, que é um incapaz. Mas quando eu acredito na verdade, eu vejo a graça do Senhor na minha vida, eu vejo o fluir de Deus na minha vida, eu vejo as coisas acontecendo na minha vida. Por quê? Porque o meu foco está nele. Porque eu paro de dormir e acordar pensando na dívida, na briga, na ofensa, na chateação, no sentimento, na incapacidade, em todo o lixo que o diabo lança na minha mente. E eu vou lá e pego todas as setas. Ele dá ideias, pessoal. Às vezes a gente culpa muito o diabo. A gente tem que parar de supervalorizar ele. Quem fez aqui, o Jonadab deu a ideia. A serpente deu a ideia. Mas quem executou?
Foi a Eva. Quem executou? Foi Aminon. Então o diabo não faz ninguém fazer nada. O diabo dá ideias, sugestões. Me fala o que está acontecendo. Foi isso mesmo que disse? Então acredita nisso, pessoal. Fique com a palavra. Fique com a verdade. A verdade não é que você é um derrotado, um fracassado, um inútil, um que não adianta nem pedir, nem sonhar que não é para você não. Essa é a mentira. A verdade é que o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante. A verdade é que Ele disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos para a nossa vida ser uma vida e não apenas uma sobrevivência, está no Senhor Jesus. Mas para isso, nós precisamos de governo, de mente focada, de dormir e acordar pensando naquilo que edifica, aquilo que é bênção. Organizar nossa vida, parar de apresentar desculpas, parar de preguiça para orar, preguiça para buscar, parar de apresentar desculpas para não tomar decisões certas. Não, nós tomamos decisões, nós agimos. Como nós já falamos, o Senhor se alegra em ver o prumo nas mãos de Zorobabel. O que isso significa? O Senhor se alegra na execução. Você pode falar que você é a pessoa mais gente boa, mais legal do mundo, mas sem atitude, você não chega a lugar nenhum. Você pode falar que você tem o melhor coração da face da terra, mas sem atitudes, não adianta nada. O Senhor se alegra em ver a execução, aquilo que você aprendeu com a palavra de Deus, que esse é o nosso manual de vida, aquilo que eu aprendi na palavra de Deus, o Senhor se alegra quando eu vou lá e começo a fazer. O que você precisa fazer? Precisa cortar esses relacionamentos? Precisa sair de perto dessas pessoas? Homem afia homem, não dá para você estar num chiqueiro, no lixão e falar que você saiu cheiroso. Não, eu fui lá na festa, eu estava lá naquela roda de piada, de coisa, de palavrão, mas eu saí sem ser contaminado. Isso é mentira. Não, eu estava ali assistindo aquele filme, eu estava ali assistindo ali aquele programa, e eu estava vendo que não era de Deus aquilo lá, mas eu saí sem ser influenciado em nada. Assistindo aquela novela e está tudo certo. Não trouxe nenhum demônio para o meu casamento, nenhum demônio para os meus filhos, nenhum demônio para a minha vida, nenhum espírito de pornografia, de lascívia, de desonestidade, de carne, nada. Eu tenho controle de tudo. Mentira. Mentira. Porque eu tenho dificuldade para orar, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia, mas se eu ligo um filme, um jogo, eu fico lá no videogame até 1h da manhã e eu não pisco o olho. Pois é. Do que nós nos enchemos é o que vai sair. Se eu não me encho da palavra, se eu não me encho do Espírito, eu nunca vou ter prazer nisso. Eu nunca vou ter prazer nas coisas de Deus. Se eu não me encher da presença de Deus. Eu não vou acordar amanhã e ser cheio do Espírito Santo. Não. Porque não é Deus que coloca em mim, é eu que busco. Eu tenho que ir lá, bater na porta. Eu tenho que perseguir, eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar, Senhor. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu tenho tantas coisas para arrumar, para consertar. Me ajuda, me dá ajuda. Você me abre os olhos, me abre a mente. Eu quero te entender, Senhor. Eu vou lá e eu ouço o programa. Eu vou lá e eu leio a Bíblia. Eu vou lá e eu oro. Eu acordo mais cedo. Eu vou fazer as minhas coisas. Eu vou orar, eu vou pedir ajuda ao Senhor. Eu acordei na madrugada, eu despertei. Eu vou ficar aqui na internet, eu vou ligar a TV. Não, vai orar. Vai orar. Eu estou nervoso, eu estou com vontade de xingar, de brigar, de abandonar tudo. Não, por que em vez de brigar, de xingar, de abandonar tudo, você não vai orar? Senhor, me ajuda.
Senhor, me dá paciência, me dá equilíbrio, Senhor, para não falar uma bobagem, para não... Opa, olha a diferença. Olha a diferença. Vamos nos encher da coisa certa. Deus não vai vir e me botar o Espírito do nada, não, eu tenho que perseguir, é gradativamente, é buscando todos os dias um pouco mais, e mantendo, e consistência, e continuismo. Eu leio a Bíblia quando? Quando leio na igreja para mim. Eu tenho uma Bíblia, mas ela tem uns 20 anos. Não tem uma marcação de caneta, de lápis, de marca-texto. Tem folhinha até grudada nela. Ou ela está lá toda amassada, suja, desgastada, porque eu deixo ela em qualquer lugar. Não, pessoal. Vamos tomar decisões. Vamos sair daqui pessoas diferenciadas. Vamos sair daqui pessoas que têm um propósito na vida. O propósito da sua vida é dar sequência àquilo que Jesus começou. Você não está aqui para ganhar dinheiro somente, para passar por essa vida somente, para comprar um monte de coisa somente, visitar muitos lugares somente, ou só para trabalhar e morrer. Não. Você está aqui para cumprir o propósito de Deus nessa geração, não é o seu propósito tem que ser o de Deus. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Que você marque vidas, que você exalte o nome do Senhor. O tempo todo Jesus, Ele não deixava nem os demônios, Ele ia expulsar os demônios, o demônio falava, você é o Filho de Deus, e expulsava. Chega a ser até engraçado às vezes. Jesus não deixava o demônio falar que Ele era o Filho de Deus, porque os demônios sabiam que Ele era o Filho de Deus. E as pessoas não acreditavam. O diabo sabe. E muitos não creem. É o que diz na palavra, os demônios sabem. Eles creem e tremem, só que eles não obedecem. Então o diabo tem mais fé do que muitas pessoas. Olha que coisa terrível. Porque ele sabe, ele treme de medo, mas ele não obedece. Ele não quer saber, mas ele conhece a Bíblia melhor do que todo mundo aqui. Ele conhece muito bem a Bíblia, tanto que ele tentou Jesus usando a palavra. Então vamos crescer, pessoal. Vamos tomar decisões. Eu vou te buscar, Senhor. Eu vou caçar o 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 Senhor. Eu não vou parar de perseguir, não, Senhor. Eu não vou mais ser essa geladeira. Eu não sinto, eu não consigo falar, não consigo orar, não consigo abrir a boca. Não, eu vou parar de ser essa geladeira. Porque isso eu transfiro para todas as áreas importantes. Eu sou apático no trabalho, eu sou apático na minha casa, eu sou apático na vida, eu não sonho, eu não tenho nada de projeto, de nada, porque eu sou apático. Eu não tenho chama, eu não tenho fogo, eu não tenho vida. Mas eu vou mudar isso, Senhor. Eu vou mudar isso, eu vou me posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, eu vou ter a atitude certa, eu vou parar de ser guiado pelos sentimentos, pelas emoções. Eu vou ser o marido que a minha esposa espera, eu vou ser a esposa que o meu marido espera, eu vou ser o profissional que a minha empresa espera. Eu vou ser a pessoa que Deus espera. Deus espera pessoas excelentes, pessoas focadas, pessoas determinadas. Mas eu não sei, eu não consigo, peça. Se você tem falta de alguma coisa, peça a Deus. Porque eu não consigo esquecer, peça a Deus, se encha da coisa certa. Porque eu não consigo vencer isso. Qual que é o gatilho? Qual que é o gatilho? O que você faz que te leva para aquilo? Muda isso. Coloca força, trabalha sobre isso. Só não apresente a desculpa que não dá, de que não é possível. Sempre é possível, tudo é possível àquele que crê. A palavra nos dá tudo o que nós precisamos.
A palavra nos mostra, tudo é possível àquele que crê. Se eu não creio, não é possível mesmo. Eu vou me ocupar com coisas relevantes, eu vou buscar a direção de Deus para tudo, senão eu sei que eu vou fracassar. Eu vou parar de agir na carne, porque eu estou vendo que tudo que eu estou fazendo na carne está me trazendo mais dor de cabeça, mais frustração do que prazer, do que vitória. Porque é assim que é mesmo. Então saia daqui com essa decisão em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu peço, Senhor, que o Senhor tenha nos ajudado a abrir a mente, Senhor. Nos ajuda a abrir a mente, Senhor. Nos ajuda a ver. Nós queremos nos encher do Senhor, meu Pai. Nós queremos ter o fogo, meu Pai. Nós queremos ter vida. Nós queremos ter autoridade. Nós queremos ter espírito, Senhor. Nós não queremos apenas estar aqui e participa, e vai embora, e vai e vive do mesmo jeito. Se precisar brigar, briga, se precisar xingar, xinga, se precisar desistir, abandonar as coisas, desiste, abandona. Não, Senhor. Não é mais um dia, pode ser o nosso último dia na vida. Será que o Senhor tem se agradado do nosso coração? O Senhor tem se agradado do nosso coração, da nossa vida? Da nossa postura? Nós temos crescido todos os dias, nós temos priorizado o Senhor da forma correta. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda a ver, Senhor, nos ajuda a ver aquilo que nós já vimos, já constatamos, já atestamos, meu Pai, já 500 mil vezes, que a gente venha sair da teoria de uma vez por todas e agir, a colocar força, a colocar foco, a agir com visão, com sabedoria, a fazer negócios lícitos, meu Pai, a ser o cônjuge que o Senhor espera, a dar prioridade àquilo que é a prioridade, a parar de mentir, a parar de envolver com amizades erradas, a parar de envolver com lascívia, com pornografia, com distrações. A gente já sabe disso. Que tenhamos aqui tomado decisões, meu Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor. Antes de ver o que o outro tem a me oferecer, o que eu tenho a oferecer. Quando nós nos enchemos do Senhor, nós temos muitas coisas para oferecer. Nós temos esperança para oferecer. Nós temos paz para oferecer. Nós temos alegria para oferecer. Nós temos gratidão para oferecer. Nós temos muitas coisas, meu Pai, porque tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. Então eu te peço, que cada um tome decisões aqui, Senhor. E que possamos ver homens e mulheres realmente transformados e cheios do seu poder, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus querido. Obrigado por essa palavra. Eu peço que cada um saia realmente com definições da sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém.